Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Gabriel da Virgem Dolorosa, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos lendo o livro O Inferno, de Monsieur Dessigueux. Quem são os que seguem o caminho do inferno? Em primeiro lugar, os homens que abusam de qualquer tipo de autoridade a fim de conduzir os subordinados ao mal, quer pela violência, quer pela sedução. Um julgamento duríssimo os aguarda. Verdadeiros satanases humanos dirigem-se a eles a palavra da Escritura na figura de seu pai. Ó Lúcifer, como caíste das alturas do céu. Há os que abusam dos dons do Espírito para desviar as pessoas incautas do serviço de Deus e para arrancar-lhes a fé. Esses corruptores públicos são os herdeiros dos fariseus do Evangelho e incorrem no anátema do Filho de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Vós fechais aos homens o reino dos céus. Vós mesmos não entrais e nem deixais que entrem os que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus! Percorreis mares e terras para fazer um prosélito, e quando o conseguis, fazeis dele um filho do inferno 2 vezes pior que vós mesmos. Fecha aspas. Para o nosso Senhor Jesus Cristo. Pertencem a essa categoria os jornalistas ímpios, os professores de ateísmo e de heresia, e a turba multa de escritores sem fé e sem pesar, que todos os dias, conscientemente, calunia, blasfema e mente, de que se serve o demônio, pai da mentira, para perder as almas e insultar a Jesus Cristo. Note que Monsieur Dessigueux está falando aqui de todos os que vão para o inferno, né? Certo? Então, primeiro, os que abusam da autoridade, a fim de conduzir ao mal seus subordinados, né? Depois, a classe, digamos assim, dos intelectuais. Jornalistas, professores, escritores, tá certo? Que ele compara aqui, que ele chama, na verdade, de fariseus, escribas e fariseus. Então, no Evangelho, quando Nosso Senhor se dirige aos escribas e fariseus, ele está se dirigindo à classe intelectual. Né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. A classe dos intelectuais, né? Há os orgulhosos, que, cheio de si, desprezam os outros e lapidam-nos impiedosamente. Homens duros e sem coração encontrar-se-ão, caso não se convertam até o momento da morte,
com o juiz, que também é implacável. Os orgulhosos. Há os egoístas, os maus ricos, que afogados nos refinamentos do luxo e da sensualidade, só pensam em si mesmos e esquecem os pobres. Vede o mal rico do Evangelho, de quem o mesmo Deus afirma: ele foi sepultado no inferno. Há os avaros, cujo único cuidado é acumular moedas, esquecendo-se de Jesus Cristo e da eternidade. São esses homens de dinheiro que, através de negócios muito duvidosos, de secretas injustiças, de comércios desonestos e da aquisição de bens da igreja, constroem ou construíram fortunas, grandes ou pequenas, sobre bases que repudiam a lei de Deus. Deles se escreveu que não possuirão o reino dos céus. Os avaros. A avareza, né? Aqui está toda o reino da economia, do capitalismo, da usura. Há os voluptuosos, que vivem sem temor ou remorsos por seus hábitos impudicos, que se abandonam às paixões, que não tem outro Deus senão o ventre, e cuja única alegria são os gozos animais e grosseiros dos prazeres sensuais. Há as almas mundanas, frívolas, que só querem diversão e passatempos. Segundo o mundo, são pessoas honestas, que esquecem a oração, o serviço de Deus, os sacramentos salvíficos. Não se preocupam o mínimo com a vida cristã, não pensam na alma, vivem em estado de pecado mortal. Neles, a lâmpada da consciência está apagada. Mas isso não os inquieta. Se o Senhor vem de improviso, como predissera, escutarão a terrível resposta que ele dá às virgens tolas do Evangelho. Abre aspas. Eu não vos conheço. Fecha aspas. Infeliz do homem que não estiver vestido com as vestes nupciais. O soberano juiz ordenará a seus anjos, no momento da morte, agarrem o servidor inútil e arrojá-lo-á de pés e mãos atados no abismo das trevas exteriores, isto é, o inferno. Para o inferno vão as consciências falseadas e retorcidas, que põem por escabelo dos pés o corpo e o sangue do Senhor, com más confissões e comunhões sacrílegas. Abre aspas, comendo e bebendo a própria condenação, segundo a palavra terrível de São Paulo. Essas pessoas que abusam das graças de Deus obram a maldade nos átrios da santificação. O coração delas é puro ódio, por isso recusam o perdão. No tempo do Monsenhor de Seguir, não havia ainda, né, a comunhão na mão. Certo?
Mas é óbvio que ele teria incluído aqui, né, nessas comunhões sacrílegas, esse tipo de comunhão, né? Comendo e bebendo a própria condenação, segundo a palavra terrível de São Paulo. Aqui uma outra expressão, né? Muito tremenda do Monsenhor do Seguir, né? Essas pessoas que abusam das graças de Deus obram a maldade nos átrios da santificação. Nos átrios da santificação, nos altares, né? Obram a maldade nos átrios da santificação. Enfim, aos sectários da franco-maçonaria e às vítimas insensatas das sociedades secretas que se devotam, por assim dizer, ao demônio, ao jurarem viver e morrer fora da igreja, sem sacramentos, sem Jesus Cristo e, por conseguinte, contra Jesus Cristo. Bom, essa é uma posição da igreja, né? Que foi amenizada depois do concílio, né? Mas os franco-maçons, né? Eram considerados com comunhão, com excomunhão automática, né? Antes do concílio. Aqui nós podemos incluir, não é? E ele inclui, né? Todas as sociedades secretas, né? E nós estamos vendo, né? Em outras palestras, né? O quanto essa febre de sociedade secreta está atingindo a igreja hoje, né? No próprio... Essa sedução da sociedade secreta, né? Está atingindo hoje a igreja, né? De forma tão intensa. Inclusive, digamos assim, o lado tradicional da igreja. Não afirmo que todos esses irão com certeza ao inferno. Não afirmo. Afirmo é que vão trilhando o caminho que termina lá. Felizmente ainda não chegaram ao destino. Espero que antes do fim da viagem prefiram a conversão humilde às chamas eternas. Infelizmente, o caminho para o inferno é largo e conveniente. Ele vai sempre ladeira abaixo, basta deixar-se levar. Nosso Salvador nos diz com todas as letras, abre aspas, espaçoso é o caminho da perdição, e são muitos os que por aí entram. Fecha aspas. Examinai-vos, meu amigo leitor, e se por infelicidade tiverdes de refazer o caminho, não hesiteis e saí com coragem da via do inferno, enquanto ainda há tempo. Então, o Monsenhor de Seguir faz um resumo dos caminhos que na época dele ele via como vias que vão direto ao inferno, né? E obviamente essas vias são tão gerais, né, que nós podemos ver hoje todos esses
essas pessoas que caminham por essas vias, né? Então, todas esses sodomitas, não é? Modernos, estão aqui incluídos, por exemplo, nos voluptuosos. Não é? A classe intelectual inteira hoje está incluída aqui nos escribas e fariseus hipócritas. Tá certo? Os ricos, os maus ricos, ele diz. Veja que Monsenhor de Segui não fala dos ricos em geral. Ele fala dos maus ricos. E como é que ele classifica os maus ricos, né? Que afogados nos refinamentos do luxo e da sensualidade, só pensam em si mesmos e esquecem os pobres. Esquece que há pobreza no mundo, não é? Tá certo? Há os que abusam da autoridade. Quem são esses que abusam da autoridade hoje em dia? Veja como é que ele fala. Ele fala em primeiro lugar dessas pessoas, né? Que abusam da autoridade. De qualquer tipo de autoridade, a fim de conduzir os subordinados ao mal, quer pela violência, quer pela sedução. Verdadeiros satanases humanos. Dirige-se a ele as palavras da Escritura na figura de seu pai, ó Lúcifer, como caíste das alturas do céu. Então, se vocês perceberem, esses homens que abusam da autoridade são o que a gente chama hoje desses poucos homens, né, que parecem controlar toda a humanidade, né? Certo? Para usar os termos correntes, né? Os globalistas, os senhores do mundo, né? Os senhores desses fundos de investimento que controlam todas as empresas do mundo, né? Eles são os que abusam da autoridade e são também os maus ricos, né? Tá certo? Então aqui a gente percebe todas as classes de pessoas que hoje existem no mundo. E é bom que a gente fique também avisados, né? Porque aqui também tem coisa para nós, né? Tem coisa para a gente avaliar, né? Aos orgulhosos, cheios de si, desprezam os outros e lapidam-nos impiedosamente. Jogam pedra, né? Lapidam-nos impiedosamente. Homens duros e sem coração. Podemos ser nós, né? Encontrar-se-ão, caso não se converta até o momento da morte, com um juiz que também é implacável. Os egoístas, os maus ricos. Os avarentos, né? Tá certo? Cujo único cuidado é acumular moedas. E avarentos aqui não são só as pessoas ricas. Há muitos pobres avarentos, não é? Pois bem, aqui existe então uma classificação para a gente refletir em que classe dessas nós nos encontramos, se por acaso nos encontramos, né, em alguma dessas classes, né? Tá certo? Aqui uma nova pergunta. É certa a condenação de alguém que morre em mau estado? A resposta do Monsenhor de Seguir é não. Esse é um segredo que só a Deus pertence. Há pessoas para quem todos estão no inferno,
como a outras para as quais todos estão no céu. Os primeiros se imaginam justos, os segundos se acham caridosos. Enganam-se uns e outros, e o primeiro erro é querer julgar o que não é dado ao homem conhecer aqui embaixo. Isso é muito importante, né? Porque nós tendemos a fazer esse julgamento, né? Eu comentei com vocês ontem a respeito da morte de pessoas, digamos assim, que a gente sabe que são pessoas más, né? Que historicamente cometeram atos maus, né? E muitos católicos já fazem o julgamento, né? As pessoas estão no inferno agora, né? Poucos minutos depois da morte da pessoa, aparecem muitos católicos por aí dizendo: ah, tá vendo? O fulano já está no inferno, né? Então esse aqui é muito importante que o Monsenhor desse aqui está falando para nós católicos, né? É certa a condenação de alguém que morre em mau estado? Não é. Não é certa a condenação. Esse é um segredo que só a Deus pertence. Aí ele pega duas classes de católicos. Há pessoas para quem todos estão no inferno, como há outras para as quais todos estão no céu. Veja, os primeiros, aquelas que acham que as pessoas estão lá no inferno, todo mundo, se imaginam justos. Os segundos, os que acham que todo mundo está no céu, se acham caridosos. Quer dizer, as pessoas que acham que o inferno está vazio, né, que está todo mundo no céu, se acham caridosos, né? Enganam-se uns e outros, e o primeiro erro é querer julgar o que não é dado ao homem conhecer aqui embaixo. Isto não é matéria para nós refletirmos, pensarmos ou opinarmos. Ao observar alguém morrer em mau estado, sem dúvida deve-se antes tremer que dissimular ante a possibilidade assustadora de uma condenação eterna. Assim é que, em Paris, faz alguns anos, uma infeliz mãe, ao ver o filho morrer em circunstâncias medonhas, ficou 2 dias de joelhos, arrastando-se de um móvel para o outro, soltando gritos de desespero e repetindo sem parar: meu filho, meu filhinho, no fogo, queimando, queimando eternamente. Era horrível de ver e de escutar. E todavia, por mais provável ou certa que seja a perdição eterna de uma pessoa, ainda resta, no impenetrável mistério do que acontece entre a alma e Deus no momento derradeiro, um motivo para não desesperar. Que se passa no profundo das almas. Até mais culpáveis, num instante único em que o Deus de bondade, que criou os homens para o amor e os remiu com sangue e os quer todos a salvo, faz o derradeiro esforço de graça e misericórdia para salvar cada uma delas. Pouquíssimo tempo é necessário para a vontade retornar a Deus. Então ninguém sabe, né, o que se passa nesse derradeiro momento, né, com a vontade do moribundo, né? Ninguém sabe. Assim, a Igreja não tolere que se pronuncie como certa a condenação de quem quer que seja.
Com efeito, isso seria usurpar o lugar de Deus. À exceção de Judas e de alguns outros, cuja a condenação o próprio Deus revelou com alguma clareza nas Santas Escrituras, a condenação não é certa para ninguém. Não há muito tempo, a Santa Sé provou de modo curioso essa intolerância. Por ocasião da beatificação de um grande servo de Deus, o padre Palota, que viveu e morreu em Roma em odor de santidade sob o pontificado de Gregório XVI. Então, Gregório XVI foi o Papa antes de Pio IX, né? Então, ele foi o Papa até a década de 30, né, do século XIX. Certo dia, o Padre Santo acompanhava ao derradeiro suplício um assassino da pior casta, o padre Palota, né? Que se obstinava na culpa, troçava de Deus, blasfemava e gargalhava sobre o cadafalso. Ele já estava lá, né? Para ser morto e estava zombando de Deus. O padre Palota esgotou todos os recursos de conversão. Estava ele sob o cadafalso, ao lado do miserável. Com o rosto banhado em lágrimas, o padre arrojou-se a seus pés, a suplicar-lhe que aceitasse o perdão dos crimes, a mostrar-lhe o abismo iante do inferno, onde iria cair. Perante as súplicas, o monstro respondera com um insulto e uma última blasfema, e já sua cabeça tombava sobre o cutelo fatal. Na exaltação da fé, da dor e da indignação, e para que o horrível escândalo se transmutasse em lição salutar para o ajuntamento do povo, o Padre Santo se erguera, agarrou pelos cabelos a cabeça ensanguentada do suplicado, exibindo à multidão, disse: "Vede", gritava com uma voz tonante, "vede bem! Eis aqui um rosto de um condenado." Então, esse é o que o padre falou, né? Bem, esse ato de fé é bem compreensível e, em certo sentido, admirável. Todavia, disseram que era necessário interromper o processo de beatificação do venerável padre Palota. A Igreja é mãe de misericórdia, e tanto é que ela espera mesmo contra a esperança, quando se trata da salvação eterna de uma alma. Então, o simples fato, né, desse padre ter feito isso, né, foi motivo para interromper o processo de sua beatificação. Então, a Igreja, o que significa a Igreja discente e docente, não pode pronunciar nenhuma sentença de quem morreu. Se está salvo, se não está salvo, se está no purgatório, no céu, no inferno. O céu, sim, no céu, os processos antigos de beatificação tinham uma certeza grande, né, de que o beato ou o santo, né, com grande probabilidade estaria no céu, né, mas no inferno não. Né? Veja o que ele fala sobre quem fica falando que as pessoas estão no inferno. Tá? Ah, fulano foi para o inferno. A Igreja não tolera que se pronuncie como certa a condenação de quem quer que seja. Com efeito, isso seria usurpar o lugar de Deus. À exceção de Judas e de alguns outros, cuja condenação o próprio Deus revelou com alguma clareza nas Santas Escrituras, não foi revelação particular, né? A condenação não é certa para ninguém. Então pensa na figura mais horrorosa histórica que vocês conhecem. Não dá para afirmar
que essa pessoa está no inferno. Tá certo? E ele cita o caso do padre Palota. O exemplo dá esperança e leva consolo aos verdadeiros cristãos diante de certas mortes assustadoras, súbitas e imprevistas, ou mesmo positivamente ruins. Julgando apenas a aparência, as pobres almas estão perdidas. Há quantos anos esse ancião vivia longe dos sacramentos, troçava da religião, patenteava incredulidade. E esse moço que morreu sem poder reconciliar-se, ele que se portava tão mal e cujos costumes eram tão miseráveis. E esse homem e essa mulher que foram surpreendidos pela morte no momento ruim e que parece quase certo que não tiveram tempo de se emendar. Não importa. Não devemos, não podemos dizer de modo algum que estão condenados. Sem deixar de atender às regras da santidade e da justiça de Deus, jamais percamos de vista as regras da misericórdia. Veja, isso se aplica a pessoas próximas da gente, né? Que morrem longe da igreja, né? Certo? Eu tive 4 irmãos, todos já falecidos. Todos viveram fora da igreja. Todos. 2 deles maçons, não é? Enfim, cultivando os piores vícios e as piores virtudes. Tá certo? Mas não posso afirmar que eles estejam no inferno. Certo? Isso dá um certo consolo para nós. Tá certo? Como a gente não tem certeza que a pessoa está no inferno, nós podemos rezar pela alma dela. Tá certo? Nós só não podemos rezar pelas almas dos condenados. Esse assunto me lembra um fato extraordinário e ao mesmo tempo consolativo. A fonte de onde o auri é para mim garantia de sua perfeita autenticidade. Esse caso aqui é maravilhoso, tá? Eu sempre repito para vocês, vocês vão lembrar, quem me ouve com frequência, e quanto mais velho eu fico, mais eu repito meus casos, porque também só conheço alguns. Mas vamos lá. Esse caso é extraordinário. Num dos melhores conventos de Paris, ainda hoje vive uma religiosa, judia de origem, notável pelas altas virtudes e pela inteligência. Então, nessa época que o Monsieur de Seguí escreveu esse livro, que época que é essa? Ele terminou esse livro. Aqui tem a data. 1875. O epílogo é de 1875. Festa da Imaculada Conceição, 8 de dezembro. Então, ainda hoje vive uma religiosa judia de origem, notável pelas altas virtudes e pela inteligência. Seus pais eram israelitas. Eu não sei como, quando tinha cerca de 24 anos, ela se convertera e recebera o batismo. A mãe era judia verdadeira, praticante e possuidora de todas as virtudes de uma boa mãe de família. Ela amava a filha de paixão. Quando soube da conversão da filha, ficou tomada de uma
de um indescritível furor. A partir daquele dia, foi um não cessar de ameaças e ardis de toda espécie para trazer de volta a apóstata, entre aspas. Era como a mãe a chamava, a religião dos pais. Por outro lado, a jovem cristã, cheia de fé e de fervor, rezava incessantemente e diligenciava para converter a mãe. O Felipe está falando aqui, já sei o caso. Porque você já me ouviu contar isso várias vezes, né? Ao perceber a esterilidade dos esforços, a jovem conversa conclui que um grande sacrifício obteria, mas, mais que todas as ações, a graça solicitada, e resolveu se oferecer a Jesus Cristo. Ela ingressou decidida numa ordem religiosa. Tinha 25 anos. A infeliz mãe desesperou-se como nunca contra a filha e a religião cristã, o que só aumentava o ardor da noviça para conseguir de Deus uma alma tão querida. Durante 20 anos ela insistiu. Via a mãe de tempos em tempos. A afeição maternal reacendeu-se um pouco, mas aparentemente nenhum progresso da alma. Certo dia, a pobre religiosa recebeu uma carta que comunicava o súbito falecimento da mãe. Encontraram-na morta na cama. Descrever o desprezo da religiosa seria tarefa impossível. O desespero seria tarefa impossível. Meio ensandecida de dor, sem saber o que fazia ou dizia, correu com a carta na mão e se lançou aos pés do Santíssimo. Quando os soluços lhe permitiram pensar e falar, disse ela, ou melhor, vociferou ela, contra Nosso Senhor. Abre aspas. Meu Deus, foi assim que atendestes minhas súplicas, minhas lágrimas, tudo o que faço há 20 anos? E após enumerar-lhe os diversos sacrifícios, ela acrescenta num arroubo inexprimível. Abre aspas. E pensar que, apesar de tudo, minha mãe, minha mamãezinha, está condenada. Então, ao pé do Santíssimo. Né? Mal terminara, uma voz saída do tabernáculo lhe disse em tom severo: Que sabes tu? Assustada, a pobre irmã ficou paralisada. Que tu saibas, continuou a voz do Salvador, para a tua confusão e consolo, que por tua causa dei à tua mãe, no derradeiro instante, a graça tão irresistível de luz e de arrependimento, que sua última palavra foi: eu me arrependo e morro na religião da minha filha. Ela está no purgatório. Não deixes de rezar por ela. Isso foi Nosso Senhor falando, então, do tabernáculo para essa irmã conversa do judaísmo. Já me contaram mais de um caso análogo a esse. Qual seja a autenticidade de cada um deles em particular, todos testemunham uma grande e delicada verdade, a saber, a de que neste mundo a misericórdia de Deus superabunda, que no momento derradeiro ele faz um esforço supremo para arrancar os pecadores ao inferno, e que, enfim, só quem se obstina contra as investidas da misericórdia cai nas mãos da eterna justiça. Então, eu gosto de contar, de repetir muito esse caso, né? Porque para mim é um caso extraordinário, né? E também, né, para insistir, né,
com o Monsenhor de seguir aqui, né? Que nós não devemos, não podemos, tá certo? Não podemos pronunciar a sentença de quem está condenado ou não. Não nos cabe isso. Isso é usurpar o lugar de Deus. Portanto, eu fico muito triste, né? De ver muitos católicos fazendo, inclusive, memes, né? De pessoas aí que morreram recentemente, né? O exemplo disso é o patriarca lá da família Rothschild, que morreu há 2 ou 3 dias atrás, né? Ninguém sabe o destino desse homem. E outra, festejar que alguém esteja no inferno é uma das coisas mais sem razão do mundo. Porque uma alma que vai para o inferno, ela resistiu e ela desperdiçou o sangue de Nosso Senhor que saiu dele, do corpo dele, na cruz. Tá certo? A gente nunca deve festejar isso. Foi uma alma perdida que Deus perdeu. Deus criou essa alma para que ela retornasse a Ele. E ela se perdeu. Então nós não podemos ficar feliz porque uma alma foi para o inferno. Tá certo? Então eu termino aqui a nossa leitura e para que dê tempo para a gente conversar um pouco, né? Amanhã nós terminaremos a leitura deste livro, né? Tá certo? Então gostaria de saber se há comentários ou observações sobre a leitura de hoje. É muito ensinamento num livrinho tão pequeno, né? Pois é. Esse livrinho é uma coisa, um tesouro, né? É um tesouro. Tesouro. Um baú completo de tesouro. E esse homem, né? Monsenhor de Seguir, ele foi brindado, né, por Deus com uma facilidade, uma clareza para escrever e para escrever de coisas complicadas de uma maneira tão simples, né? É uma coisa impressionante. O Felipe levantou a mão. Salve Maria, professor, o senhor acabou de falar o que eu ia falar, quanta precisão nas palavras do Monsenhor Seguir, e quanta reflexão ele proporcionou para mim, né, nessa leitura de hoje, e assim, fazendo um link com a minha meditação sobre o glorioso São José, valeu-me São José, né? Se a gente resumir, imitar São José, acho que a gente cumpre tudo isso. Hoje é a meditação de Santo Afonso, né? São José. E aí, essa leitura hoje foi, como todas as outras, mas muito especial. É impressionante mesmo. Esse autor todos os livros, né? Tem muitos livros dele já traduzidos para o português, né? E vocês, cada um deles, e são livretos, né? Que não são tão caros assim. Eu recomendo todos os livros dele. Toda nova tradução que sai, podem comprar com tranquilidade, porque eu recentemente indiquei também dele um livro sobre o conceito de liberdade, né? Esse livro é um pouco mais grosso do que o normal dos livros dele, mas é um primor. É um primor. Chama A Liberdade. Saiu pela editora Castela, se não me engano. Mas podem comprar. Ele tem um livro da Revolução Francesa, sobre a Revolução Francesa, um livrinho fininho.
eu acho que é Revolução para Jovens, alguma coisa assim, que é também extraordinário. É uma coisa. Enfim, é um autor muito bom, né? Mas mais alguma observação? Quantos assuntos ele linka, né? Quantos assuntos ele linka com as palavras dele? Muitos temas, né? Questão do liberalismo, enfim, uma infinidade de assuntos que são importantes e são tratados com poucas palavras. Todos os assuntos que ele via importantes para os católicos no século XIX, o século que ele estava vivendo, ele escreveu pelo menos um opúsculo. A obra dele é vasta, né? E ele foi muito admirado, né? Por Pio IX, né? Depois ele tem um problema de vista. Eu acho que no final ele morreu cego, né? Mas ele tinha uma carreira, digamos assim, eclesiástica muito promissora, né? Mas ele ficou cego num determinado momento. Ele estava já sendo cotado para ser bispo e etc. Mas depois essa doença cortou essa carreira, mas nos deu um escritor absolutamente extraordinário, né? Mas acho que a Ana Paula ou o Márcio iam falar alguma coisa aí. Professor. Diga, Márcio. Não, tem coisa até que o senhor falou que tirou da minha boca, praticamente. Bom, primeiro, assim, nem a condenação é garantida, né? E nem a salvação também, né? Porque aquela turminha morre uma pessoa assim, que ela nem é lá grandes coisas. É santo. É santo. Todo mundo vira bonzinho depois que morre. Santinho, bom pai, bom marido. Não sei o quê. Deus lá, o que esse sujeito era. Às vezes ele era, né, bom pai, mas não era bom marido, era um péssimo patrão, sei lá, né? Uma coisa interessante também, o pessoal está falando do Monsenhor de Seguir, Deus suscita os seus santos, né, justamente para fazer aquilo que precisa ser feito de acordo com as dificuldades da época, né? Então, as dificuldades da época, no pleno século XIX, em especial na França, era isso, era liberalismo, né, a perda da fé, e ele justamente escreveu exatamente contra todos esses erros, né, e essas falhas dessa época, né, e principalmente nesse lugar. Escreveu de forma clara, qualquer pessoa, né, até hoje em dia, com mau nível de leitura, consegue entender. Na época dele, melhor ainda, né? E pôde fazer isso. Então, assim, para nós mesmos, a gente tem que ficar pensando, né, aquelas discussões que muitas vezes a gente teve. O que seria um santo para o nosso tempo? Para o nosso tempo, exatamente, o santo é um sinal de contradição. Ou de contrariedade, vamos dizer assim, que às vezes traduz isso como contradição, mas a gente entende como a contrariedade do fluxo principal dessa corrente aí. Né? A gente tem que ver isso. Quais são os problemas do nosso tempo? Aí nós vamos ter que fazer o movimento contrário, né? Como Santo Inácio de Loyola falava. Né? Esqueci o termo exatamente que ele usa. Mas é o movimento contrário, ou seja, andar, né, como São José e Nossa Senhora fizeram, quando perceberam que perderam Nosso Senhor, né, saindo de Jerusalém lá no último mistério da alegria lá. Eles voltaram, e aí você vê um fluxo de gente saindo de Jerusalém, ou seja, como também o fluxo de gente saindo da igreja, contrariando, seja, né, saindo mesmo, abandonando formalmente apostatando, na prática, apostatando na prática. O caminho que tem que fazer é exatamente esse, é o caminho inverso, né? Para buscar Nosso Senhor, buscá-lo e encontrá-lo no templo da igreja, da nossa igreja, né? E praticar aquilo, né? Como nosso Senhor falou, eu vim aqui fazer a vontade do Pai, então a gente tem que fazer a vontade de Deus, não a nossa.
que é a questão do mau uso da liberdade, né? Na verdade, tem que fazer conformidade com a vontade de Deus. Esse sim é o bom da liberdade. Mas, e aí a gente tem que fazer isso o tempo todo, verificar o que está errado e fazer o contrário. Tem que estar contrariado e contrariar esse sinal de contradição aí, de contrariedade o tempo todo. Ele próprio se disse, né, na boca do São Simeão lá, que seria sinal de contradição. Exatamente. Então a gente tem que fazer buscar essa imitação também. Só que o problema é que muitas vezes as pessoas elas estão tão assim, imersas nesse oceano poluído aí, que elas simplesmente não percebem que elas estão nadando uma coisa dessa. Igual a gente conversa, por exemplo, a gente mais velho, assim, principalmente nem inclusive viveu a vida inteira aqui, por exemplo, em outras cidades, até em outros países. A gente tem um ponto de referência, né? Conviveu com gente mais antiga, conviveu com gente que saía desde um sistema semi-feudal até gente super moderninha, plus ultra aí, né? Então a gente tem uma referência de que aquilo que a gente está vivendo aqui não é normal. E essas pessoas jovens, muitas vezes, elas não tiveram nem tempo de vida, né? Não teve deslocamento no tempo nem no espaço para poder perceber que isso que eles vivem não é normal. Você vira para um jovem hoje em dia e fala essas coisas, eles dão aquele olhar esvaziado, assim, parece que tá olhando para a parede atrás da gente, né? Tipo, não tô entendendo nada que esse cara tá falando. Como assim? Que coisa ridícula é essa? Como assim isso não é normal? Claro que é normal. E mesmo pessoas não tão jovens assim, até da nossa idade, ou até mais velhas do que nós, acho a mesma coisa. Tipo, como assim você dizendo? Você tá delirando? Tipo, meu filho, delírio é isso aqui, ó. Né? É como se eu tivesse, de repente, entrado numa rave, assim, né? Outro dia vi fuçando aqui no YouTube, tinha uma sugestão de um negócio que veio depois de uma coisa, com outra, eles fizeram uma inteligência artificial lá do Harry Potter, uma rave. Aí eu falei assim, gente, mas uma rave é isso? Será? Aí é uso de droga, gente bebendo igual doido, gente beijando rato. Não fizeram assim, coisas muito entre humanos, não, mas o nível de doideira das pessoas estava assim já, a gente dando abraço na mesa, na cadeira, no banheiro desmaiado. Aí você fica pensando, a vida hoje em dia, ela virou uma rave, as pessoas ficaram doidas, o ambiente completamente hostil a qualquer forma de vida virtuosa, né? Então a gente tem que tentar perceber isso, mas se a pessoa não tiver um ponto de referência, né, seja nas leituras, nos estudos, nos modos de vida antigos, que eu gostava muito de pesquisar, perguntava para minha avó, meu avô, né, como é que era a vida dessa época? O que vocês faziam? Como é que vocês comiam? Como é que vocês trabalhavam? Igual aquele negócio do Globo Repórter, né? Quem são eles? Onde vivem? O que se alimentam? Né? Aí ficava os caras funcionando, perguntando, vendo foto antiga. Esse era seu tio-avô. Esse aqui com cara de alemão da época da Primeira Guerra Mundial. Isso aqui também era seu tio-avô. Nossa, você estava parecendo o Carlos, aquele Carlos Gomes, né? Escuro, bigodão, assim, tem genética que parece do mundo inteiro em mim aqui. Mas aí como é que ele vivia? O que ele fazia? As pessoas vestiam assim e tal? Como é que elas conversavam umas com as outras? Né? Outro dia estava conversando com a Ana Paula aqui, eu cheguei a ver, por exemplo, assim, meus avós se apresentando as pessoas de um jeito assim que você veria num filme de época do século XVIII, por exemplo. Assim, fulano de tal, não sei o quê, voz criada com aquela mesurazinha. Aí eu sei que no século XX eu vi uma coisa dessa. Agora o pessoal sem referência de nada. Não, mas é porque também essas conversas não existem mais, né? Não, eles não se interessam, inclusive, pelas origens deles. Se perguntam, seu pai, como é que era a infância do seu pai? Você sabe? Não, você perguntou? Não quero saber disso, não. Isso é excelente. Então, assim, aqui no Brasil, principalmente, isso é muito mais grave, porque as pessoas, elas não têm a mínima curiosidade histórica. O tempo do brasileiro é assim, me fala sobre o futuro, o que eu vou fazer no próximo semana. Me fala sobre o passado, o que eu fiz na semana passada. E acabou. O tempo é muito curto. A pessoa não pensa. Aí, voltando à questão do inferno, ela não pensa para frente, não pensa
como aquela história que apareceu no começo do livro, né? E depois? É. E depois? Não pensa no e depois e também não vê lá para trás. Espera aí, gente, eu perdi o caminho aqui. Vamos voltar para as origens? Vamos voltar até onde o caminho era seguro? Onde era o caminho seguro? Aí fica essa bobeira, né, do pessoal discutindo capitalismo ou socialismo. Assim, isso é uma dicotomia falsa. Na verdade, você tem que, além disso, voltar ao tempo da vida corporativa anterior. Bom, mas eu interrompi isso, desculpe. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, chama-se cronocentrismo. As pessoas só têm ideia do tempo em que elas vivem. Os outros tempos, ou as pessoas não têm a menor interesse em saber o que houve, ou elas nem acreditam na história que se conta. Também tem isso. A história é sempre tudo mentira. Então eu não quero saber. Então aí... Os causos, né, que a gente conta, a pessoa fica olhando pra gente com aquele sorrisinho cínico e diz, essa história de pescador. Posso que eu tenho os casos também que eu devo ter contado. Mas as pessoas... as pessoas não estão mais interessadas em causos. Familiares ou de amigos, né? A gente aprende muito com casos de amigo que passou isso aqui, mas hoje não tem mais interesse para isso, né? É só cara enfiado no celular, no computador e acabou. TikTok. Verdade. É 1 minuto no máximo. Você tem 1 minuto para contar o caos. Nossa. Se passar disso, você tá... Pois é, às vezes você vai contar um caos na beira de uma fogueira ali, acende o fogo, conta um caos, o pessoal conversa, comenta sobre o caos, lembra um que conta outro, na hora que você vê já é meia-noite. Isso, você acendeu o fogo, mal acabou de anoitecer. Né? Mas assim, o pessoal acha que você tem que contar tudo isso aí, 1 minutinho, dá muito especialmente igual notícia, né? Seu cronômetro as notícias, assim, as reportagens, dão tipo 1,5 minutos, 2 no máximo. Mas porque as televisões e os meios de comunicação já perceberam, né? E se gastar mais, não vai. Os próprios marqueteiros falam, se você tem 30 segundos para vender a sua ideia, que é a duração média de uma propaganda. E a duração da atenção da pessoa. Mais do que isso, ela não consegue. Não consegue parar. E a atenção também se trabalha, assim, o prolongamento da atenção se trabalha exatamente também com a meditação. Considerar essas coisas, pensar. Às vezes eu fico pensando a mesma coisa o dia inteiro. Quando eu não estou fazendo algo que me concentra a atenção, né? Estou fazendo um trabalho aqui em casa, uma coisa assim, eu fico o dia inteiro, saio na rua, vou andar, vou pensando naquilo. Outro dia mesmo que o senhor me explicou a questão do tempo, né? Falou assim, como é que eu vou classificar isso melhor para explicar para os meus catequizandos, né? Então, é só lembrar daquela oração, daquelas orações que falavam assim, no tempo e na eternidade. O tempo é aqui e o resto é eternidade. Né? E agora, os detalhes, as explicações tomísticas ali, eu não consigo me lembrar de todos eles, mas consigo passar para eles. Você tem que saber isso. Como? Depois você consulta a obra lá, porque não consigo me lembrar de tudo. Santo Agostinho também tem um capítulo nas Confissões que ele trata, eu acho que é o capítulo... já não vou lembrar. O livro 11, parece. Que ele fala muito sobre o tempo. A gente aprende mais em Santo Agostinho do que estudando a teoria da relatividade do Einstein. Muito bom também. Santo Agostinho é bom. Ele é um mestre das palavras. Agradável. Professor, mas o que eu tinha a dizer é isso. E se eu tiver algo a dizer mais, não, a honra de ouvir. As suas observações foram boas e assim, as pessoas hoje, como elas estão convencidas de que a humanidade toda se concentrou neste tempo agora e tudo que existiu antes ou não teve a menor importância, ou o que se conta nos livros de história é tudo mentira, então ela só tem o tempo atual para ter referência de tudo. Essas pessoas, esse é o trabalho do demônio, né? Elas estão sob o controle do demônio. O sistema educacional todo favorece a esse tipo de coisa, né? Porque tem a história que se ensina é sempre crítica, sempre tende a criticar os comportamentos antigos como fascistas, homofóbicos, né? Há inclusive uma tendência a reformar todas as obras literárias
que, que são avaliadas a partir do nosso ponto de vista como racista, não é? Então tem projetos de reescrita da obra do Monteiro Lobato, do Machado de Assis, enfim. Isso no mundo inteiro está com essa tendência, né? Então quem tiver livro, principalmente em papel, guarde bem eles aí, porque as novas edições dos livros vão ser todas transformadas, reescritas, né? Imagina reescrever, por exemplo, romances, etc. Eles vão fazer. Inclusive vão usar a inteligência artificial para isso. A inteligência artificial vai fazer isso com uma facilidade enorme. Reescreva a obra Dom Casmurro, de Machado de Assis, sem referências tais e tais. Ele vai escrever em poucos segundos os programas de inteligência artificial. Então os programas de inteligência artificial vão servir muito para isso também, né? Reescrita de obras, reescrita de Homero, da Ilíada de Homero. Isso tudo a inteligência artificial vai fazer com muita facilidade, né? A reescrita da história, enfim. Então, no futuro, esses livros que nós temos vão ser de grande valia, né, para gerações futuras, porque vai ser tudo reescrito. Então é isso que nós temos hoje, né? Uma total. E quem são essas pessoas, né? São aquelas que o Nosso Senhor chamava de escribas e fariseus hipócritas, né? São essas pessoas que comandam esse tipo de ação no mundo, né? Certo? Mais alguém? Opa, diga, Márcio. A última vez, não. Entendo isso aqui. Essa que o senhor falou aí foi muito interessante, porque tem há alguns anos que eu tenho percebido isso, esses contos reescritos e assim, tanto a forma fica péssima, né? O uso das palavras é muito ruim, da gramática muito ruim, como o conteúdo também completamente distorcido e enviesado ideologicamente. E, inclusive, teve algumas obras que eu vi do Santo Afonso, que eles têm assim, as traduções, nova tradução adequada aos tempos modernos. Isso também tem. Isso também tem. E tem outras, né, umas obras assim, ou certas formas de condensar certos livros que, assim, eles cortam certas partes, dizer assim, não muito convenientes, né, muito palatáveis. Né? Eu tenho, por exemplo, assim... Mas, Márcio, antigamente era mais difícil fazer isso. Agora, com inteligência artificial, vai ser imediato. Nossa, é impressionante, né? Para fazer essas dissertações de mestrado, tese de doutorado, então agora vai ser muito mais fácil. Não, mas você pensa bem, você pega uma obra de Santo Afonso, só para ficar no nosso métier aqui religioso, e fala para a inteligência artificial reescrever a obra sem as seguintes referências, tais. Vai guiando, né? Tá certo? Ela escreve em segundos. Ela pega todo o PDF, analisa e em segundos ela te dá uma obra escrita. Meu Deus. Porque ela pega as expressões favoritas do Santo Afonso, ela mantém o estilo e só tira as referências. Olha. Por exemplo, você pega o livro de meditações, você passa por esse crivo e começa a editar o livro de meditações de Santo Afonso. Não fala nada para ninguém, para quê? Porque antigamente era mais difícil fazer isso. O ser humano pegar... E isso vai ter que acontecer com todos os santos. Né? Pega, por exemplo, a Bíblia Sagrada e tira dela todo tipo de referência que mancha o nome dos judeus. Pensa bem. Dá inveja do inteiro, hein? Não, ele faz isso em segundos. Se ele tiver o PDF da Bíblia, ele faz isso, a inteligência artificial faz isso em segundos. Meu Deus. É impressionante esse negócio, né, de dar inveja para isso ver a tecnologia, né? A gente às vezes vê também por quem que exatamente estava tão interessado em ter essa facilidade toda que, na verdade, dificulta, no final das contas, uma vida
uma vida decente. Né? Não, vai ser uma barreira horrorosa para as futuras gerações, ué. Porque elas não vão ter a obra mais. A obra impressa. Porque não tem mais para comprar. É simplesmente isso. Exatamente. As editoras, a Amazon, tudo vai ser um conluio. Para só editar as coisas reformadas, ué. Tem o cartel de drogas e o cartel das drogas. É isso mesmo. Né? E essa do tempo também fez lembrar uma expressão, né? Eu creio que ele citou alguém, isso eu vi num filme, quando tinha filmes bons ainda, isso lá na virada do século. Né? O que fizermos agora ecoará pela eternidade. Né? Então, assim, seja céu, seja inferno, né? Tem que sempre pensar nos nossos novícios. O que aconteceu no tempo nunca mais deixará de acontecer na eternidade. Eu digo, o acontecimento ele não se repete, mas o registro dele, ele é eterno. As consequências... Mesmo que tenha acontecido no tempo. Exato. É eterno. Deus pode apagar a culpa sua de ter cometido algum pecado, mas o fato de você ter cometido, não existe possibilidade de desaparecer. Certo? Isso é terrível. Sim. De certa forma, terrível. Porque o Deus é capaz de aniquilar a existência de um ser. Mas o que esse ser fez no passado, não tem jeito de aniquilar. O nosso livre-arbítrio é fantástico até nisso, né? Tá certo? Perigoso ao mesmo tempo. Então... Vamos meditar, né? Exatamente. É isso, obrigado. Desculpa o prolongamento. Uai, que isso, é um prazer, é um prazer. Igualmente, professor, obrigado. Mais alguém quer fazer alguma observação? Algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários e observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Gabriel da Virgem Dolorosa, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.